no grande tapeçário da história americana, surge um nome singular, encarnando uma sinfonia de aplausos e contradições. Malcolm Liddell, um nome gravado no cadinho dos conflitos raciais. Ele embarcou em uma odisseia metamórfica que redefiniria não só sua própria identidade, mas também os próprios contornos do ativismo político. Nascido nas tonalidades sombrias de uma nação segregada, criado sem pai, passando por lares adotivos e perdido em uma vida de drogas e criminalidade. As celas da prisão o levariam a uma profunda jornada espiritual e a uma mudança de identidade. Uma mudança que também refletia a mesma busca por redenção por parte da nação americana. Sua voz reverberou por todo o país, com uma mensagem política, étnica e religiosa. Perseguido pelo FBI, vigiado de perto pela KGB, admirado por líderes como Gamal Abdel Nasser e Che Guevara. Hoje vamos explorar a história de Malcolm X. Quem fala com vocês é Reinaldo Carrillo. Este é o A Nova Enciclopédia, e vocês podem apoiar nosso canal simplesmente curtindo este vídeo, deixando um comentário, compartilhando com seus conhecidos e nos apoiando no Patreon, que vocês podem encontrar abaixo nos comentários. Nascido no pano de fundo sépia de Omaha, Nebraska, em 19 de maio de 1925. Sua árvore genealógica traçava suas raízes até a Grande Migração, período em que milhões de afro-americanos se deslocaram do sul dos Estados Unidos para o restante do país. O mais jovem de 7 filhos, sua criação foi moldada por uma mistura de perseverança e adversidade. Seu pai, chamado Earl Liddell, foi um importante e carismático pregador batista e fervoroso defensor da autodeterminação dos afro-americanos. Foi um homem que incutiu no jovem Malcolm um poderoso senso de identidade e propósito. Louise, sua mãe mulata, nasceu em Granada após um abuso cometido por um escocês. Era uma mulher abnegada, educada e que, junto com seu marido, seguia os ensinamentos do líder panafricanista Earl Garvey, que propunha que todas as pessoas de origem africana, nos Estados Unidos e nas colônias caribenhas, deixassem suas terras para retornar à África. Porém, a realidade é que Malcolm Liddell não era igual aos negros com quem tentava se identificar. Ele tinha olhos verdes, seu nariz não era muito larga, tinha traços ruivos, era sardento e sua pele era mais clara do que a dos outros, herdando as características mulatas de sua mãe. O legado de seus pais, que tentaram dar a ele e aos irmãos uma vida relativamente tranquila, foi manchado pela tragédia. O pai de Malcolm foi brutalmente assassinado no contexto dos conflitos raciais da época. Além disso, o pai, agora falecido, Earl Liddell, tinha uma apólice de seguro cujo corretor se recusou a pagar a sua viúva, alegando que ele havia tirado a própria vida. Na verdade, ele foi golpeado na cabeça com um martelo e jogado nos trilhos de um bonde para ser atropelado. Para pagar as contas, a mãe Louise cultiva o jardim e faz com que seus filhos se virem como podem, até mesmo caçando animais. Ainda havia políticas de segregação, e para mães solteiras, as limitações eram ainda maiores. A família Liddell foi hostilizada por membros da Ku Klux Klan em várias ocasiões, e acabou sendo deslocada pelos conflitos raciais daquela época. Então, os Liddell emigraram para Michigan em busca de refúgio. Mas a hostilidade os atingiu novamente 2 vezes. Primeiro, a casa da família foi consumida pelas chamas, e depois, a mãe de Malcolm, Louise Liddell, fica grávida de um homem que a abandona. Ela sofre um colapso nervoso e é internada em um hospital psiquiátrico. Com a mãe hospitalizada e declarada incapaz pelos serviços sociais, seus filhos são enviados para diferentes lares adotivos sob tutela do Estado. Malcolm acaba em diversos orfanatos e numa escola onde era o único garoto negro. Apesar das adversidades, ele se integra com vários colegas e desenvolve um caráter extrovertido, conversador e amigável. E em algum momento de sua educação, foi eleito representante de turma. No ensino médio, expressa vontade de cursar direito. Algo muito incomum para um afrodescendente naqueles estados e que não foi recebido com otimismo pelos membros de sua escola. Assim, Malcolm Liddell abandona os estudos aos 14 anos, e nos 7 anos seguintes, fica indo de um lado para o outro entre Lansing e Flint, em Michigan.
Ele passa de trabalhar em uma empresa ferroviária, onde rouba ferramentas para vendê-las no mercado negro, a ter estadias eventuais no bairro de Roxbury, em Boston, onde se prostitui em troca de dinheiro com alguns homens. É nesse meio tempo que a vida de bandido, de sexo, de drogas, de contrabando, de cafetinagem se misturam. E eventualmente é preso várias vezes sem cumprir pena, porque a polícia lhe dava surras e depois o largava em algum beco. Quando o exército tenta recrutá-lo como conscrito durante a Segunda Guerra Mundial, Malcolm finge ser um doente mental, dizendo que queria se juntar ao exército, não para combater o inimigo, mas para acabar com os brancos que promoviam a segregação no sul dos Estados Unidos. Por isso, ele é declarado mentalmente incapaz para servir e continua levando uma vida de crime. No final de 1945, ele volta a Roxbury e se junta a uma gangue que roubava apartamentos em bairros de brancos ou ricos, tentando penhorar um relógio. Ele é detido pelas autoridades e recebe uma sentença de 8 anos para cumprir na prisão estadual de Charleston. 2 anos depois, ele é transferido para a colônia penal de Norfolk. Na colônia penal de Norfolk, o regime penitenciário era notoriamente diferente do das outras prisões. Eles estavam mais focados na reabilitação para a reintegração do que na punição dos presos. Por isso, concediam mais liberdades a eles. Era permitido que estudassem e tivessem acesso a uma biblioteca com possibilidade de estudos técnicos. Nessa prisão, ele conhece John Bembry, um colega de Zelda que lhe incute o hábito da leitura. Malcolm começa a se tornar um leitor voraz e, além disso, começa a receber correspondência de seus irmãos, que lhe falam sobre um movimento identitário nascente, heterodoxamente religioso e de nacionalismo negro, chamado Nação do Islã. Seu irmão Reginald, que havia se juntado à Nação do Islã, escreve para ele pedindo que se familiarize com as pregações do honorável Elijah Muhammad, nome que tinha o líder desse culto islamista. A Nação do Islã dizia: buscar ressuscitar a consciência espiritual, mental, social e econômica da população afro-americana dentro dos preceitos do Islã. No entanto, não eram poucas as diferenças que esse culto tinha com o islamismo tradicional. Eles tinham uma visão politeísta de Alá e consideravam que a raça africana deveria ocupar o lugar mais alto dentro da ordem social. Eles não buscavam a integração entre diferentes grupos étnicos, mas sim que os afro-americanos pudessem voltar para suas terras e viver em comunidade, sem a influência do homem branco. Malcolm segue o conselho de seu irmão e se aproxima dessa religião. Ele se sente muito atraído por ela, começa a se afastar dos vícios e passa a trocar correspondências com seu líder, Elijah Muhammad, a partir do verão de 1948. E em suas cartas, Elijah Muhammad lentamente o convence a renegar seu passado, reconhecer a maldade do homem branco e se converter ao Islã para encontrar sua redenção. Elijah também rapidamente cria afinidade com Malcolm ao notar a inteligência e a energia nas cartas do jovem preso. Radicalizado pela Nação do Islã, Malcolm estava navegando por um intricado labirinto de sonhos desfeitos, flutuando em seu passado, nas esperanças que mantinha e na recuperação de uma nova fé. No próprio coração desta prisão, ele encontra um caldeirão fervente de emoções em conflito, onde a raiva e a redenção colidiam em um turbilhão de sentimentos. Cada prova a que se submetia era algo que acabaria moldando, com sua conversão, um espírito resistente e robusto que se tornaria o alicerce de seu destino futuro. Seguindo o costume de Elijah Muhammad, Malcolm adota o X como seu novo nome. Um símbolo que dizia romper as correntes que a nação do Islã considerava presentes nos sobrenomes anglo-saxões como uma herança escravizada. Ele dizia, abre aspas, para mim, o X substitui o sobrenome do senhor branco Liddell, que algum diabo de olhos azuis chamado Liddell impôs aos meus antepassados paternos. Fecha aspas. Essa transformação estava prestes a tocar o coração e a mente de toda uma geração inquieta que estava prestes a ouvir sua mensagem. Malcolm X obtém liberdade condicional e sai da prisão em 7 de agosto de 1952. Imediatamente, ele vai para Chicago e se encontra com o Elijah Muhammad, que o promove como um exemplo a ser seguido pela nação do Islã.
De bandido a homem renovado e pregador religioso, Malcolm começa a se desenvolver com muito vigor e destreza com seu discurso e com sua capacidade de se conectar com os ouvintes. Muhammad o nomeou administrador da Mesquita número 1 em Detroit e depois fundou a Mesquita número 11 em Boston. Em março de 1954, ele funda a Mesquita número 12 na Filadélfia e depois lidera a Mesquita número 7 no Harlem, na qual se torna mais popular, atraindo um grande número de membros. Mas, à medida que vai ganhando notoriedade, por volta de 1953, o Escritório Federal de Investigações de J. Edgar Hoover, por meio do Programa de Contra-Inteligência, abre um arquivo sobre Malcolm X. Eles começam a segui-lo e a interceptar suas correspondências e telefonemas, já que percebem que o jovem Malcolm estava se tornando ainda mais popular do que o próprio fundador da seita, Ayah Muhammad, cujo séquito, por sua vez, já estava infiltrado pelos assistentes de seu filho mais velho. Malcolm era um homem eloquente, com uma presença física impressionante, com seus quase 2 metros de altura que ofuscavam o diminuto Ayah Muhammad. Atraente para as mulheres, Malcolm se apaixona por Betty Sanders em 1955, após um comício. Ele a convence a se converter ao Islã e ela muda seu nome para Betty Kicks. Juntos, tiveram 6 filhas. Sua influência como líder e recrutador na nação do Islã fez com que o movimento se tornasse amplamente conhecido. Participava de programas de rádio, dava entrevistas, tornava-se uma figura nacional e começava a ofuscar a liderança de Ayah Muhammad, apesar de dizer em público que devia seu status, sua posição e sua influência a Ayah. É nada mais nada menos que Malcolm X, após ser convidado pelo então boxeador peso pesado Cassius Clay, em uma visita ao seu ginásio em Miami. Ele é quem convence esse boxeador a se juntar à nação do Islã e mudar seu nome para Muhammad Ali. Os integrantes da nação do Islã consideravam os brancos como demônios ou seres satânicos. Parte da mitologia deles, por trás dessa conclusão, era que a raça branca, a chamada raça dos demônios, havia sido criada por cientistas negros ancestrais, em um experimento iniciado por um homem chamado Yaqub, há cerca de 6.600 anos. Eventualmente, segundo essa mitologia, haveria uma guerra mundial ou Armagedon, na qual os africanos venceriam os demônios brancos, e a raça negra voltaria a ocupar o primeiro lugar na hierarquia social. Acreditava-se que o fundador da nação do Islã, chamado Wallace D. Fart, era a encarnação humana de Alá e que Elijah Muhammad era seu mensageiro divino. No final da década de 1950, Malcolm X muda novamente seu nome para Al-Hashd Malik Al-Shabazz. Ele recebe privilégios da rede da nação do Islã que Elijah Muhammad não concedia nem aos próprios filhos. Uma casa própria, um veículo em seu nome e um séquito de seguranças. Em setembro de 1960, ele é convidado para reuniões da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas por líderes de nações africanas, como Gamal Abdel Nasser, ou latino-americanas como Fidel Castro. O carisma de Malcolm já o havia transformado em um porta-voz nacional e internacional durante uma época inquieta e vigorosa que abraçava novas lutas e conflitos humanos. Ele acumulou uma grande capacidade de atrair seguidores inspirados por suas palavras, enquanto para outros era uma incógnita que ninguém controlava e, portanto, perigosa. O discurso de Malcolm se torna ainda mais radical ao observar a passividade do movimento dos direitos civis. Ele critica a liderança de Martin Luther King, chegando até a chamá-lo de macaco. Ele também se expressa com desdém sobre a famosa Marcha dos Negros a Washington em 1963, classificando-a como uma farsa. E disse, abre aspas, que não sabia por quê. Porque as pessoas negras ficavam tão entusiasmadas com uma manifestação liderada por brancos em frente a uma estátua de um presidente que estava morto há 100 anos e que não gostava de nós quando estava vivo, fecha aspas. Ele também chama John Kennedy de hipócrita em sua agenda de direitos civis e defende a segregação total entre brancos e negros, que estes últimos deveriam voltar para a África, que deveriam se organizar em um movimento armado de autodefesa e que a não-violência era inútil, já que os negros deveriam avançar em sua agenda por qualquer meio possível. Malcolm X
também acusa os judeus de serem os criadores da escravidão na Europa, de terem monopolizado o comércio e de promoverem os vícios culturais nas comunidades africanas, trivializando até mesmo os acontecimentos ocorridos na Europa Central entre 1939 e 1945, e até mesmo simpatizando com as ideias de alguns líderes etnonacionalistas europeus, no sentido de que cada um estava buscando o melhor para seu próprio grupo étnico. Vários acontecimentos históricos levaram Malcolm X a ter vários desentendimentos com Elijah Muhammad. Por um lado, a passividade de Elijah Muhammad diante dos abusos policiais em Los Angeles em 1962 contra a comunidade afro-americana irritou muito Malcolm X. Por outro lado, havia muitos escândalos envolvendo a figura do líder da nação do Islã. Malcolm conversa com o filho de Elijah Muhammad, chamado Wallace, que havia sido ungido ao nascer como sucessor do chefe da nação do Islã. E Wallace confirma para ele que, de fato, Muhammad havia gerado vários filhos com jovens secretárias e que, além disso, havia negado a paternidade. E havia expulsado várias dessas jovens mulheres da nação por terem tido relações sexuais antes do casamento. Ainda mais impactante, dentro desse culto, Wallace diz a Malcolm que duvidava da divindade de seu pai. Como ministro, Malcolm sempre havia informado fielmente ao mensageiro como chamavam Muhammad, de cada acontecimento relacionado à nação do Islã. Então, pouco depois da reunião, ele confronta Elijah Muhammad sobre seu adultério. De acordo com os relatos das gravações do FBI, Muhammad se comparou ao Davi da Bíblia e a Noé e Ló, figuras bíblicas associadas ao adultério. Muhammad disse: "Eu tenho que cumprir todas essas coisas." Após a reunião, Malcolm persistiu em falar das falhas morais de Muhammad com seus associados. E foi assim que ele se tornou uma ameaça para o status quo da nação do Islã, de Elijah Muhammad e de sua família. A gota d'água acontece após o assassinato de John F. Kennedy. Elijah Muhammad pede à liderança da nação do Islã que faça luto pelo assassinato. Mas quando perguntam a Malcolm X sua opinião, ele diz que as galinhas voltam para o galinheiro, dando a entender que os erros políticos de Kennedy resultaram em sua morte. Diante disso, o Elijah Muhammad fica furioso e decide finalmente tirar todos os privilégios e cargos de Malcolm X. Ele o remove de sua posição na mesquita, revoga seu estipêndio mensal, tenta despejá-lo da casa, que era propriedade da nação do Islã e onde ele morava com sua família. E lhe proíbe de falar em público por 90 dias. Da mesma forma, transmite ao jornal dessa seita muçulmana a ordem de reduzir a cobertura de Malcolm. Integrantes de outras mesquitas começam a perseguir Malcolm e Betty com ameaças de morte, telefonemas a todas as horas da noite e rondas próximas às reuniões de Malcolm em tentativas de intimidação. Malcolm tinha sido o porta-voz nacional da nação do Islã e havia se tornado famoso como um defensor feroz e eloquente do nacionalismo negro. Mas, estando no círculo próximo do chefe da nação do Islã, ele passou a ver seu líder como um charlatão e ficou cético em relação aos seus ensinamentos. Entre elas, aquela de que todas as pessoas brancas eram demônios de olhos azuis. Assim começa um conflito entre Malcolm X e várias das autoridades da nação do Islã. Elijah Muhammad pede publicamente que não haja retaliações contra Malcolm X. Mas os informantes que o FBI tinha infiltrado no séquito oeste relatam que os filhos de Elijah Muhammad planejavam atentar contra sua vida. Enquanto isso, Muhammad ficava impaciente com Malcolm. Depois de finalmente sair da nação do Islã, Malcolm passa novamente por um intenso período de reforma. Ele faz uma peregrinação a Meca para conhecer o Islã de perto e adota os ensinamentos tradicionais sunitas da religião muçulmana. Mais convicto, agora ele envia cartas denunciando Muhammad como um falso religioso. Abro aspas. "Nunca descansarei até desfazer o dano que causei a tantos negros bem-intencionados e inocentes que agora acreditam nele de maneira ainda mais fanática e cega do que eu." Fecho aspas. Ele se torna crítico em relação ao papel diminuído da mulher na nação, renuncia ao supremacismo negro e começa a acreditar que uma coalizão interracial poderia trabalhar junta para lutar contra uma ampla gama de males. Aqueles que ele considerava como racismo, colonialismo e capitalismo.
Depois disso, Malcolm X funda sua própria organização, a Organização de Unidade Afro-Americana, defendendo o panafricanismo. Ele se reúne com Martin Luther King Jr., marcha com ele de Selma até Montgomery e lhe pede desculpas. Ele vai ao debate no Senado em Washington sobre a Lei dos Direitos Civis de 1965. E nesse mesmo ano visita o Cairo, convive com Gamal Abdel Nasser e viaja pela Etiópia, Nigéria, Guiné, Sudão, Senegal, Líbia, Argélia e Marrocos. Além da Organização de Unidade Afro-Americana, Malcolm havia fundado a Mesquita Muçulmana Incorporada, um grupo que permitiria a seus seguidores explorar versões mais ortodoxas do Islã sunita. Em 1965, o FBI também se aproxima dele para que forneça informações sobre Ayah Muhammad. E como usava a nação do Islã como uma rede de lojas, mesquitas e apartamentos para evadir impostos, mas Malcolm se recusa a dar informações. O FBI o alerta de que a nação do Islã pretende atentar contra sua vida. E Malcolm responde que sabe disso, mas que não fará nada para colaborar com a justiça dos Estados Unidos. Incendiaram o carro de Malcolm X. Sua esposa era constantemente ameaçada por telefone. E no dia 14 de fevereiro, integrantes da mesquita número 25, sob a direção do filho de Laia Mohammed, incendiaram a casa que tentaram tomar de Malcolm, com ele e sua família dentro. Mas Malcolm e sua família conseguem fugir 7 dias depois de terem incendiado a casa dele. Ciente das ameaças e advertências, Malcolm X decide fazer um discurso. Em 21 de fevereiro de 1965, no auditório Audubon, no Harlem, para lançar sua Organização de Unidade Afro-Americana. Aos 39 anos, ele vestia um terno escuro, usava uma barba nova e passava por um processo de reinvenção. Neste auditório, 400 pessoas entraram no salão. Betty Shabazz, a esposa de Malcolm, que estava grávida de gêmeos, abriu caminho empurrando até um banco, com suas 4 filhas pequenas, todas bem penteadas. Malcolm caminha até o centro do palco e folheia algumas anotações em sua mão. "Assalamu alaikum", diz ele com voz rouca. De repente, 4 fileiras atrás, 2 homens começam a brigar, um gritando: "Tira as mãos do meu bolso!" Perto da parte traseira, um homem acende e joga uma bomba de fumaça improvisada por baixo. O artefato faísca no chão, libera uma fumaça e o pânico se instala. A escolta de Malcolm corre para verificar a situação, deixando-o exposto. Malcolm se move para impor a ordem, saindo de trás do púlpito com os braços levantados, pedindo calma. Em um instante, William Bradley, membro da mesquita de Newark da Nação do Islã, avança contra o palco. Aponta uma espingarda cerrada para o peito de Malcolm e puxa o gatilho. O chumbo principal perfura a aorta de Malcolm, e outros 2 homens sacam suas pistolas e correm em direção ao palco para terminar o serviço no corpo caído. Sua morte estava consumada. Após a morte de Malcolm, o mundo se apressa em tentar compreender essa tragédia. A representação da mídia oscilava entre a vilania e o martírio, refletindo a natureza polarizada de sua vida. Da vida de bandido ao supremacismo negro religioso e depois ao islamismo tradicional e ao secularismo político. Malcolm X, o enigmático defensor da justiça e da igualdade, transcende sua forma terrena para se tornar um símbolo para diferentes movimentos. A busca por justiça pela morte de Malcolm X foi dificultada pelas mesmas instituições que ele sempre denunciou. A polícia e a justiça prenderam 2 pessoas inocentes. As agências governamentais, com seus informantes sombrios e operações clandestinas, semearam confusão e dúvidas por onde passaram sobre o caso. Os procedimentos judiciais que se seguiram deixaram muitas perguntas sem resposta e a verdade obscurecida por camadas de intriga. E assim, à medida que o pano da história se fecha sobre essa figura enigmática, o nome de Malcolm X não se ergue simplesmente como uma designação, mas como um testemunho contundente do poder transformador da palavra. Sua vida foi uma confluência de gelo e fogo, um tapete que brilhava com os matizes tanto da redenção pessoal quanto da redenção coletiva. Sua palavra marcou uma geração inquieta, que descobria um novo mundo e acreditava estar lutando por uma sociedade melhor. Fala com vocês, Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia.
E muito obrigado a todos por compartilharem nossos vídeos, por deixarem seus comentários, por nos seguirem no nosso Instagram e por colaborarem conosco no Patreon, que vocês podem encontrar abaixo deste vídeo. Até a próxima e que Deus os abençoe.